Olá, muito boa noite, 8 horas e 4 minutos, temperatura de 24 graus. Estamos entrando no ar aqui pela minha, pela tua, pela nossa web rádio TV Badauê. Eu sou o Cigano e estou na área aí a partir de agora para seguirmos juntos nessa viagem de muita informação e boa música. E o tema de hoje vamos falar sobre relacionamentos. Então participe conosco aí pelo WhatsApp 9690 6013 ou ao vivo aqui pelo Face. Estou recebendo hoje para bater esse papo comigo uma das feras, uma das profissionais mais conceituadas da região, a Fê Martini. Boa noite, Fê, tudo bem? Boa noite, tudo? Quanto tempo, né? Já faz um bom tempo que nós temos um programa junto, né? É verdade. Vamos quebrar tudo? Vamos. Beleza. Contamos então com a participação do pessoal aí pelo Face ou pelo WhatsApp 99690 6013. Pode fazer perguntas, depoimentos e tudo mais que vamos falar por aqui. Certo? Fê Martini, como estão os relacionamentos de hoje? Olha, depende do ponto de vista, né? Acho que vai ter gente dizendo que está muito bom, que as coisas estão estáveis, mas também vai ter gente reclamando, né? Acho que hoje em dia as pessoas custam um pouquinho a se prender nesses relacionamentos, né? Mas enfim, né? Acho que vai depender de cada casal tirar essa temperatura do seu relacionamento. Fê, existe hoje um momento certo para casar? Não existe um momento certo. O que tem que ser bem avaliado é o sentimento, é o desejo, as afinidades de cada casal. Hoje a gente vê que as pessoas estão casando cada vez mais tarde, né? Enfim, elas estão dando mais atenção para o seu trabalho, para os estudos, né? E também tem aí, acho que uma extensão da adolescência que a gente pode falar, né? Que vai um pouquinho além do que era antigamente. Antigamente as pessoas casavam mais cedo, hoje uma tendência de cada vez casar mais tarde. O que muitos casais têm feito também ir morar junto para experimentar um pouquinho dessa relação, né? Ver se não é uma decisão tomada por impulso, né? E ver se eles se acertam, enfim, dividir o espaço com outra pessoa não é algo que é fácil, né? Antigamente se casava por conveniência, né? Hoje existem casamentos que se mantêm por uma conveniência? Sim, acredito que sim, né? Acho que ao longo dos anos de um relacionamento as pessoas vão criando hábitos, né? Tem filhos, um acaba se apoiando no outro, né? Essa conveniência não que ela seja algo totalmente ruim, né? Mas ela tem que ser avaliada se o custo-benefício dessa conveniência vale a pena, né? Geralmente quando as pessoas se dão conta que estão por conveniência em uma relação é porque elas têm algum ganho secundário nisso, né? Ou, enfim, elas não precisam se preocupar com um determinado aspecto da relação porque o outro se preocupa, né? Mas eu acredito que então esse desejo pessoal, a satisfação pessoal de cada um não vai ser totalmente satisfeita quando se está numa relação só por conveniência. Sim. Antigamente os casamentos eram mais duradouros, né? Hoje em dia nem tanto. As pessoas hoje estão mais convictas que se não estão felizes simplesmente se separam e buscam uma nova forma de ser feliz, ou sozinhas ou com um novo relacionamento. Eu acho que hoje as pessoas são menos tolerantes, né? Então, a cada erro do parceiro, isso acaba ganhando uma dimensão muito maior, né? Então, as pessoas acabam não aceitando que o parceiro erre, que o parceiro tem o jeito dele, né? Elas estão em busca de uma perfeição cada vez maior, né? Isso faz com que os relacionamentos eles tenham uma quebra, às vezes precoce, enfim, que às vezes nem dá tempo de conhecer a pessoa. Bom, já vi que tem algo ali que eu não gostei, então já não me serve, né? E antigamente a gente não tinha tanta tecnologia dentro de casa, né? Então existia também essa coisa do sair para casa, tomar um chimarrão, conversar olho no olho. Hoje muitos casais provavelmente chegam em casa, cada um com seu celular, cada um com as suas informações. Isso hoje atrapalha ou é benéfico numa relação? De novo, né? Tem os dois lados, né? Enfim, hoje em dia realmente não tem como a gente viver sem essa tecnologia,
mas tem que ser avaliado, né? Qual que é a medida do uso tanto da TV quanto do celular, né? Hoje em dia, tu sabe que muitos casais precisam chegar em casa e ainda assim trabalhar mais um pouquinho, né? Mas tem que ter uma medida para esse trabalho depois, né? A gente não pode se focar só nisso, a gente precisa conversar com o parceiro, precisa arrumar um tempo para fazer coisas em conjunto, né? A TV no quarto é algo que às vezes acaba atrapalhando um pouco, né? Acho que aquele é o momento que o casal pode conversar um pouco e cada um fica olhando ou o seu celular ou olhando uma série. Essa questão a trilogia, eu concordo contigo também, mas tem que haver um diálogo, um equilíbrio e talvez até uma certa disciplina, né, para que se tenha controle. Sim. Porque inevitavelmente, como tu disse, tu acaba trabalhando em casa, né? Talvez definir dias. Quarta-feira vamos namorar, ou sexta-feira vamos sair para jantar, vamos desligar os celulares. Precisa ter esse controle, esse diálogo, esse bom senso? Sim, né? Acho que relacionamento a gente precisa estar em constante atenção sempre, né? Para que a gente não caia nessa rotina, né? Não esqueça do parceiro, né? Tirar esse tempo para os dois fazerem algo em conjunto é muito importante, né? Até tem algumas estatísticas que falam que 80% dos casais não referem algum gesto de carinho antes de dormir, né? E são aqueles casais que se viram de costas um para o outro e dormem. Tu concordas comigo que hoje muitos casais vão para a cama cansados de uma rotina de trabalho, às vezes até de uma falta de bom senso, de proteção um do outro? Vamos entender que a mulher tem mais tarefas em casa e o homem não se liga, tem que ter essa divisão. E ambos vão para a cama cansados. Isso é um desgaste da relação? Acho que o fator que a gente não pode desconsiderar, né? A maioria das pessoas tem uma vida super corrida, né? E o cansaço realmente acontece, mas a gente tem que ficar de olho de novo no que está acontecendo, né? Para que não caia na rotina, né? Para que o casal consiga fazer outras coisas, né? Bom, tá cansado, então tem que ficar sempre de olho, né? Relacionamento é isso, vão ter crises, vão ter situações que não são tão agradáveis, mas a gente tem que estar de olho no que está nos incomodando nessa relação, né? Se é o fato de não fazer nada, ou se daqui a pouco é algo que é do parceiro, né? Bom, se tem coisas que do parceiro eu sempre gostei, daqui a pouco eu já estou mais incomodada, opa, alguma coisa está acontecendo. Tem que haver uma constante evolução de ambos, em todos os sentidos. Sim, tem que estar de olho. A Paty e o Deco, talvez os relacionamentos durem menos porque tudo acontece muito rápido hoje. As pessoas mal se conhecem e vão morar juntos. Ela acha que é importante um namoro e se conhecer melhor. E está mandando um abraço aí para nós e nos parabenizando pelo programa. Valeu, Paty. Abraço. Eu acho que sim, né? É isso que acontece. E daí, quando a pessoa vai morar junto, tu tá morando com alguém que, de certa forma, é um pouco estranho ainda, né? Daqui a pouco eu não gosto de algo, já não me serve mais, eu desfaço essa relação. E essa questão de morar junto, rapidamente, tem a ver com uma certa frustração, uma certa ansiedade de conhecer alguém legal. Exemplo, conheceu o cara, achou que é o príncipe e foi morar com ele. Talvez uma ansiedade, uma carência? Eu não relacionaria com isso, assim, com ansiedade ou carência, né? Eu acho que morar junto é uma forma de experimentar essa relação, né? Então, tem casais que vão morar junto muito antes, né? Tem casais que vão morar junto depois de 5, 10 anos, mas não associaria só com uma ansiedade, né? A gente entende também que existe uma facilidade maior que não se tinha antigamente, né? Antigamente os casais não dormiam juntos em casa, né? Então as coisas vêm mudando, né? Então morar junto eu acho que também é uma forma de experimentar, mas tem que ter um cuidado. Esse cuidado que tu se referes é aquela questão assim, pode morar junto, ok, mas que há um cuidado de não comprometer muitas coisas, inclusive, digamos, filhos, né,
planos futuros 100% confiando nessa relação? Também, né? Acho que tem que ter um cuidado com a nossa vida pessoal, para que a gente não desfaça os nossos planos em função desse relacionamento, mas principalmente cuidado para que as coisas não sejam tão vulneráveis assim, né? A gente precisa entrar nessa relação apostando que dê certo, e para isso precisa muita tolerância, né? Cada um precisa ceder de um lado, né? A gente precisa se dar tempo para conhecer algumas coisas. E essa questão financeira, Fê, tanto tu tendo dinheiro ou não, é preciso ter criatividade, independente da questão financeira? A questão financeira, eu estava lendo também sobre isso um pouco, e é a segunda maior causa de divórcio. Muito ou pouco dinheiro? Pouco. Se fosse muito, estaria tudo ótimo, né? Mas, enfim, a questão financeira é a segunda maior causa de divórcio. A primeira é a traição, né? Então, na verdade, o casal precisa se unir para pensar em como vão resolver esse problema, né? Como vão seguir em frente, né? Isso pode ser não necessariamente algo ruim para o casal, mas pode ser algo que proporcione para eles um vínculo maior. Fê, aproveitando o teu gancho em relação à traição, uma opinião pessoal, né? Eu acho que uma traição, dependendo da mulher, ela até aceita. Questão financeira, eu acho que é fácil. Eu acho que para terminar uma relação, principalmente na parte do homem, quando ele se torna covarde, né? Quando ela deixa ela submissa 2, 3 anos e ela acorda e ela percebe que ela tem vida, que ela pode ir muito além e ela acaba sendo sufocada por esse homem, pela questão financeira, pelo machismo. Eu acho que isso é motivo real para uma separação. Né? Desde que, como tu disse, né, que a mulher, ou enfim, aquele que se sente um pouco mais submisso, consiga ter uma força interna para começar a se dar conta de algumas questões, né, que é algo que é bem difícil. Né? No consultório a gente acaba recebendo muitas pessoas assim que estão muito incomodadas com a relação, mas não conseguem ter força, né, e coragem, porque, bom, uma separação te exige uma série de questões aí na tua vida, né? Bom, desconstruir algo para construir de novo, né? É casa, às vezes é filhos, né? É uma profissão que a pessoa não está muito bem estabelecida. Exatamente isso que eu quis dizer lá no início, Fê. Quando tu for morar com alguém, né, que tu entendas que é uma divisão essa vida de morar com alguém. Eu não posso me tornar submisso, não posso me tornar refém. Eu preciso produzir, né? Eu preciso estudar, eu preciso ter uma profissão, para que, caso no futuro houver uma separação, eu tenha uma estrutura e que eu possa terminar essa relação a qualquer momento sem me preocupar se eu tenho dinheiro para morar sozinho, quem vai consultar meu filho, onde eu vou trabalhar. Isso que eu quis dizer, tu pode morar com alguém, mas não esquece que tu tem uma vida própria. Né, o parceiro não pode servir como uma bengala, né? Bengala, perfeito o termo, perfeito. Vai ficar se apoiando tanto na questão financeira quanto de relacionamentos, dos amigos, né? Bom, é importante que cada um tenha a sua vida individual. E também, não sei se tu concordas comigo, e quando o homem tem essa dominância, esse machismo, acaba acontecendo, como tu falaste, a mulher acaba achando isso normal, ela se tornar dependente, né? E se não houver, principalmente talvez até uma certa interferência, entre aspas, de um profissional da psicologia, ela não consegue acordar, né? Poxa, não está feliz, né? Ela precisa produzir, ela precisa ser alguém nessa relação, e não simplesmente 10%, 20%, ela precisa ter no mínimo 50% da relação. Eu acho que essa dependência, ela acaba acontecendo dos dois lados, né? Tanto da mulher quanto do homem, né? Às vezes a mulher sendo dependente muito mais pela questão financeira, mas o homem também acaba ficando dependente na questão, às vezes, de organização da casa, né? Por isso que é importante que os dois sempre possam dividir as tarefas, né? Tanto tarefas domésticas quanto cuidado com os filhos, né? Esses dias eu recebi um casal, Fê, e aí onde a mulher reclamando dos desgastes da relação, ok? E aí ela reclamando que o marido não fazia nada em casa. As atividades de casa, os dois, uma atividade profissional, chegavam em casa, e ela lava a louça, limpa a casa, cuida do filho,
E o cara nada, no telefone, enfim. E eu comentei com ele, né, que na minha casa existe divisões de tarefas. Eu lavo a louça, enfim e tal. E ele me disse, né, eu até fiz isso de vez em quando, eu até limpei a casa, eu até lavei a louça, mas ela não me elogia, enfim. E eu perguntei para ele, cara, tu queres que a tua mulher, alguém te elogie porque tu vai lavar a tua louça, tu vai limpar a tua casa, tu vai cuidar do teu filho? Né? Isso é teu, né? Simplesmente acabei arranjando um inimigo, né? E a mulher ficou toda envergonhada. Mas é bem isso, essa questão que tu falou, a dependência dos dois. Na primeira, acho que é questão de honra, né? É a minha casa, é a tua casa, nós dois vamos cuidar disso, é o nosso filho, nós dois vamos cuidar, né? Acho que quando se faz isso, essa divisão, tem mais chances de dar certo, né? Às vezes o que acontece quando tem a chegada dos filhos é que a pessoa que é o maior cuidador, né, seja o pai ou seja a mãe, né, a gente vê muitos homens também que ficam em casa mais cuidando dos filhos, mas que o principal cuidador comece a dominar esse lar, né, dizendo como tem que ser feito, de que jeito que é, né, e isso a gente precisa dar uma certa atenção, né, porque o outro acaba não se sentindo bem com isso. Perfeito. Pode haver uma entrega maior de uma das partes, mas diz que haja um entendimento. Né, que eu saiba que tu está dando 70%, 80%, eu estou consciente disso e te valorizo por isso. Sim. E não simplesmente achando que tu tens a obrigação de fazer tudo isso. Sim. É um casal, né? Então são dois, né? E acho que unir duas culturas diferentes é algo que é difícil. Por isso que eu falei já no início, né? Precisa ter tolerância, né? Alguém precisa ceder, né? Eles vieram de duas famílias diferentes, né? E agora eles vão ter que arrumar o seu próprio jeito de fazer as coisas. E aquela fase do namoro, importantíssimo isso, conhece a pessoa antes, namora, né? Como tu falasse, pode morar junto, ok, acelera o processo, ou se acelerar, vai consciente, né? Que tu tá indo morar com alguém, que é divisão, enfim. Mas eu acredito que essa fase do namoro seria fundamental, né? Porque mesmo que eu inicie uma relação, a gente sabe que é uma lua de mel, existe ali uma certa maquiagem, naturalmente, de ambas as partes para tentar conquistar, né? Mas que a gente consiga ver o mais próximo possível uma realidade. Sim. E que nós consigamos ser reais para que realmente tenha uma relação futuro verdadeira. Amor é justamente para isso, né? Para que ambos se conheçam, né? E se conhecer não é só conhecer uma parte que é boa. É expor né? os defeitos? A parte ruim, os defeitos, as falhas do outro também existem, não vão ficar de fora, né? E a gente tem que ter tolerância para entender que, bom, a pessoa tem o seu jeito, né? Ninguém muda ninguém. Perfeito. Né? A ideia de, depois ele vai mudar quando casal. Não vai. E é interessante, né, Fê? O cara conhece a mulher, ou a mulher conhece o homem e se apaixona por ele hoje, ok? E com o passar do tempo, né, vou colocar aqui como homem, ele acaba querendo moldar a mulher conforme ele acha conveniente. Depois, a mulher acaba se tornando submissa a ele e perde o encanto. Na realidade, ele provocou isso. Né? Eu acho que quando tu conhece alguém, tu se apaixona pela essência dela, não muda. Essa essência dela não muda, foi por isso que se apaixonou, por isso que tu quis casar com ela. E se precisa ter mudança, tem que ser uma mudança para os dois. Benéfica, ao menos para os dois, né? Sim, né? E acho que quando o relacionamento começa a cair numa rotina, é importante começar a lembrar, bom, mas por que a gente está junto, né? O que me fez me apaixonar pela pessoa, né? O que era tão bom, né? Para ver onde está o furo, né? Se é em nós ou se é na relação, né? O que dá para fazer para voltar a ser como era antes. Certo. E nós falamos da questão financeira. Se tem dinheiro ou se não tem, tu concorda que a criatividade, eu posso ter muito dinheiro e a minha mulher ser infeliz. Né? Eu posso não ter dinheiro, mas ser criativo dentro de uma realidade e fazer uma pessoa feliz. Né? Dinheiro não é sinônimo de felicidade, né? Eu acho que isso todo mundo precisa ter bem claro. Né? As pessoas vão falar, mas se tem dinheiro a gente resolve muita coisa. Bom, pode até resolver, mas não vai resolver a relação com o outro. Né? Nós sabemos que tem pessoas que moram em mansões, carros luxuosos e não existe felicidade.
E também sabemos que embaixo de uma ponte tem um casal, né, comendo um pão velho e feliz. Né? Até entrando em um assunto que a gente já falou no passado, né? Agora a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês alusivo à prevenção do suicídio, né? Bom, o suicídio não tem classe social, né? Acontece na classe rica, na média, na pobre, né? Então o dinheiro não traz felicidade. Né? Facilita um monte de coisas, mas não traz a felicidade. Se não tiver o essencial, não vai ter o resto. Né? E o que tu sugere aí para os casais que estão assistindo pelo Face ou aqui pela rádio? A criatividade, vamos supor que hoje a situação financeira está ruim para todo mundo. Vamos pegar um casal então que o dinheiro está ali contado para as coisas do mês. O que tu sugeres como criatividade, seja andar de bicicleta, mexer na horta juntos, enfim? Acho que sim, né? Bom, em vez de sair para jantar, faz uma janta em casa, né? Filme com pipoca todo mundo gosta, dá para ficar juntinho, né? Enfim, tem coisas que não necessariamente a gente precisa gastar muito dinheiro, né? Para ter um pouquinho de lazer com a pessoa, né? Bom, vai fazer uma caminhada na rua, é gostoso, vai num parque. E essa questão, o salário, vamos supor lá que o nego velho ganha lá determinado valor. Tu concordas comigo que, vamos lá, 50% para as coisas, 20% guardar para o futuro, 10% para o imposto e 20% no meu relacionamento. Investir, como tu disseste, pode ser para jantar uma vez por mês, ok. Né? Pode comprar uma rosa para ela, ok. Né? Mas parte do teu salário precisa ser investido no relacionamento. E daí que o casal tem que conversar muito, né? Para sentar juntos, ver as contas juntos, né? O que entra de dinheiro, o que sai, né? Para que não fique, às vezes, só um cobrando essa parte financeira. Né? Senão se torna chato. Agora, quando os dois estão cientes, né, eles conseguem conversar melhor para resolver isso. Não adianta ficar só martelando em cima do problema. Né? Precisa encontrar uma saída. Né? E os dois precisam conversar. Pela tua experiência hoje, né, em uma grande profissional que tu és, quem está mais aberto hoje para investir numa relação, para tomar todos esses cuidados que a gente está falando, o homem ou a mulher? Não sei te responder, né, se seria o homem ou a mulher, né, mas eu diria que isso é individual de cada pessoa, né, da fase que ela está, né, dos objetivos que ela tem, né. Às vezes, bom, quem está investindo muito numa profissão não quer se relacionar a sério com alguém agora, porque relacionamento demanda tempo, energia, né? A gente precisa investir numa relação. Não sei se tu concordas comigo, o relacionamento, como a gente falou antes, é 50-50. Existem alguns momentos que eu preciso ficar e projetar esse aí no meu lado. Vamos supor que ela precisa voltar a estudar. Né? Então eu tranco a faculdade e o meu trabalho vai para ela. Isso é bom, isso é ótimo. Eu estou potencializando esse outro. É um investimento na relação também. Né? Bom, à medida que o casal percebe que ele está juntos, bom, uma hora um vai precisar de mais, outra hora outro, né? E precisa ter esse entendimento. E os filhos, Fê? Quando chegam os filhos, e aí? E aí que precisa muito mais conversa, né? Assim, de novo, tem algumas pesquisas que até dizem que casais sem filhos são mais felizes nos relacionamentos. Por quê? Né? Tem mais tempo para eles, conseguem conversar mais. Né? Então, quando os filhos chegam, precisa ter um cuidado redobrado. Né? E se a gente voltar um pouquinho antes, então, precisa ter um diálogo para saber se podem e têm condições de ter filhos. Né? Tanto cuidado de que os dois façam as tarefas que precisam, né? Um cuidado para conversar, né? Acertar as coisas na educação. Vai ficar sempre um só cobrando, né? Um só mandando. Vamos supor que chegou o filho lá, não foi projetado esse filho, acabou, enfim, aconteceu. Essa questão sexual após os filhos, a gente sabe que às vezes o homem acaba vendo mais a mulher como mãe do filho dele que propriamente como mulher. Isso é muito comum?
É um pouco, né? Acho que à medida que o tempo vai passando na relação, né, é comum que o desejo diminua, né? Mas o casal tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Às vezes as pessoas buscam mais segurança do que prazer na relação. Então isso pode acontecer sim, mas a parte que está incomodada precisa falar para o outro, né? Para dar aquele alerta. Tanto o homem quanto a mulher perder esse desejo, antes que aconteça isso, o que tu sugeres para que não ocorra isso, esse fato dessa perda de interesse, essa perda de apetite sexual após os filhos? De novo, né? Tirar um tempo para o casal, sem os filhos, né? Bom, tem casais que depois que têm filhos nunca mais conseguem sair sozinhos, conseguem fazer alguma coisa só eles, né? Isso é importante, né? Separar o pai do filho, a mãe do filho que e se tornar homem e mulher. Uma vez por mês, né? Mas esse momento é importante, aproxima mais o casal. Certo. 8h30, programa alternativo hoje abordando o tema relacionamentos. Vamos de música e logo mais estamos de volta aqui com a psicóloga Fê Martini. Valeu, até mais.
8 horas e 34 minutos. Voltamos aqui então com o programa alternativo, abordando o tema relacionamentos. Recebo por aqui então a psicóloga Fê Martini. E de cara vou aqui fazer uma pergunta que o Cristiano dos Santos, abraço Cristiano, ele diz aqui: uma união a dois requer sempre abrir mão de alguma coisa. Certo, Fê? Sim, né? É ceder dos dois lados, né? Nem sempre o nosso desejo vai ser o desejo do outro. A gente tem que estar disposta a ceder um pouco, né? A entender as necessidades da esposa, do esposo, né? Isso que o Cristiano coloca ali é realmente aquilo que a gente falou antes, né? Quando há um diálogo, um bom senso, é preciso, às vezes, um ficar um pouquinho e deixar o outro, né? E assim vamos indo, vamos seguindo a vida, seguindo a parceria. Se abdicar de muitas coisas realmente para poder ser feliz a dois, né? Essa é a maneira que o casal tem de crescer, né? É criar essa parceria. De perceber que, bom, agora ele precisa trabalhar um pouco mais, agora ele precisa estudar um pouco mais, eu dou conta de outras coisas, mas isso em algum outro momento pode se inverter também, né? Sim, então, tudo vai depender do diálogo, né? Show. Grande pergunta aí, Cristiano. Valeu, abraço. Também a Liciane, a doutora Liciane Chabaron, minha advogada, inclusive, é uma excelente profissional. Ela comenta aqui que a rotina não é ruim, contanto que seja saudável. Vamos tomar como rotina dar um beijo de bom dia, de boa noite, muito bem, e perguntar como foi seu dia. Coisa simples que mantém um relacionamento. Rotina, toda relação tem, né? Todo mundo precisa de rotina, né? A rotina nos organiza, né? Mas a gente tem que perceber até que ponto essa rotina é uma rotina saudável e até que ponto essa rotina está me incomodando, né? E ficar de olho, assim, relacionamento é isso, a gente está o tempo todo atento ao nosso parceiro, né, as coisas que nós estamos sentindo, né, se algo me incomodou, eu preciso pensar o porquê que isso está me incomodando, né, falar para outra pessoa, porque senão esse relacionamento vai se desgastando. E para que a rotina é quase que inevitável, não é, Fê? Mas é interessante, assim, como nós colocamos antes, hoje nós temos tantas informações, celular, televisão, enfim. Antigamente a gente sentava e olhava olho no olho e poderia conversar, né? E ali, às vezes, talvez a mulher não conseguisse falar o que estava sentindo, ou o homem, mas o fato de tu parar para olhar para alguém e tu observa, consegue diagnosticar, né? Isso que eu quis dizer então antes, hoje é tanta invasão na nossa casa que às vezes a gente não se permite parar, sentar, tomar um chimarrão, olhar olho no olho e avaliar o outro. Às vezes não precisa ser falado, né? Pode ser observado e até evitado, né? A gente acaba ficando mais de olho no celular, no Facebook, no que está acontecendo com as outras pessoas, do que o que acontece com quem está do nosso lado. Que realmente é importante. E eu acho que é aí que a gente tem que ter cuidado, de novo, né? Relacionamento é muito isso, né? É diálogo o tempo todo, né? É conseguir falar o que está pensando, o que está sentindo, né? Para que o outro perceba o que a gente precisa também. Geralmente em empresas, né, tem mesa de reuniões. Então, onde eu trabalho, a cada 15 dias a gente senta para conversar. Às vezes não tem nem pauta. Nós temos que sentar em volta de uma mesa e ali começa a surgir vários assuntos. Às vezes algumas coisas que a gente nem percebe que o outro acaba falando. Então, reunião. Na vida pessoal, 2 a 2, a famosa DR. Tu acha importante, de repente, vamos tirar na quarta-feira para a gente sentar, conversar, ajustar algumas coisas? Ou tu acha que tem que ser assim, natural? Quando se fica incomodado, vai lá e fala? Ou é interessante ter um momento para isso? Complicado colocar isso como um momento fixo, né? Bom, toda quarta a gente vai ter uma DR, né? Eu acho que a gente tem que se policiar para conseguir falar quando as coisas nos incomodam, né? Mas também falar daquilo que é bom, né? Por exemplo, bom, não precisa fazer as refeições com a TV ligada, né? Em vez de prestar atenção no jornal, bom, conversem, né? Saiam para jantar, para tomar um sorvete, conversem um pouquinho mais, né? E quando ele é fechado, ele não se permite dialogar, a mulher teme um pouquinho, o que ela faz? É importante que insista um pouquinho mais, né? Mas
sem perceber também o limite da outra pessoa, né? Bom, isso é da personalidade do teu parceiro, né? Mas se ele não falar algumas coisas também, essa relação vai se desgastando. Pode ser que ele esteja incomodado com muitas coisas e não fale, né? Então isso tem que ser exposto também, né? Que conversar é sempre em frente, né? Para evoluir. É. Aceitar críticas, que de uma certa forma é construtiva, né? Sim, né? Isso nos ajuda a crescer, a perceber os nossos pontos que são mais falhos. Eu não sei como lá de trabalho em relação a casais, mas é o que eu percebo, a mulher às vezes tenta um diálogo, e a maioria dos homens até por questões culturais, machismo, enfim, acaba se fechando, e elas vão segurando. E no momento que explodem, né, terminam a relação. E dificilmente o homem consegue resgatar. Sim. Porque, vamos supor que ela terminou essa relação já uns 2 anos atrás. Foi tentando, foi segurando e aí acabou. Né? Isso é comum? Não seja comum, mas isso acontece, né? Assim como as relações também terminam por diversos motivos, né? Mas eu acho que quando a gente não dá espaço para a solução de um problema, isso vai se agravar cada vez mais, né? Como se a gente tivesse uma doença e não vai no médico ver o que é, né? Uma hora isso estoura, né? Fica cada vez mais grave. O que eu mais acompanho, assim, Fê, repito, são mulheres tentando resgatar essa relação, tentando falar com o homem, enfim, e ela termina essa relação. E aí o cara se arrepende, ele vê que ele deixou passar muitas coisas, não se permitiu conversar, não se permitiu dialogar, às vezes não respeitou o fato, as opiniões da mulher, e aí é tarde, né? E aí tenta recuperar essa relação e já era, jamais. Sim. Sempre aquela ideia, né, de mas agora eu vou mudar, mas agora eu vou fazer diferente. Bom, mas o que a pessoa está fazendo para realmente fazer diferente? Ninguém muda da noite para o dia. E essa mudança, Fê, não sei se tu concordas comigo, essa mudança inicialmente é por conveniência. Então ele quer mudar para que ela volte. Né? Essa mudança deveria ser, concordas comigo ou não, que deveria ser para ele. Então ele tem que se ligar, poxa, eu vou lavar a minha louça, eu vou lavar a minha roupa, eu vou cuidar do meu filho, isso vai me fazer bem. Por consequência, né, vai fazer bem a ela. Então essa mudança tem que ser conveniente para quem? Para mim primeiro, para depois a ela. Se eu querer mudar só por causa dela, vai passar 3, 4 meses e eu vou voltar a ser o marido. Mas isso é uma mudança temporária. Ninguém aguenta fazer muito tempo aquilo que não está habituado e aquilo que não é um desejo interno. Não é saudável, né? Então a gente vai fazer por um tempo, depois a gente desiste e continua na mesma rotina, né? Continua a fazer os mesmos erros. Por isso que eu sempre falo assim, bom, quer mudar, faz terapia, porque é a possibilidade para que tu pense naquilo que realmente está te incomodando. A gente não muda algo que não nos incomoda, né? Para ter mudança, a gente precisa estar incomodado com alguma coisa. A maioria das pessoas às vezes tem uma capacidade, uma inteligência, né, de resolver problemas profissionais. Né? Dependendo, o cara resolve, o cara busca dinheiro na empresa, ele acaba investindo, faz o trabalho dele com excelência. Mas às vezes ele não se pergunta, né, como está a minha relação. O que eu tenho que fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para investir, o que eu tenho que reduzir, o que eu tenho que aumentar. Então acho que não há uma avaliação muitas vezes dentro da relação, né, de olhar para a esposa ou perguntar a ela, ou vice-versa, né, o que nós precisamos fazer para melhorar. Né? Existe talvez uma falta de sensibilidade às vezes, né? A pessoa fica tão tomada, né, com esse trabalho aí que acaba esquecendo que tem filhos que precisam de atenção, tem uma esposa que também precisa de atenção, né? Chegar em casa e perguntar como é que foi teu dia, né? E quando vê, bom, tá sozinho, perguntando o que aconteceu, mas eu provia tudo. Essa necessidade que a gente tem de buscar dinheiro, de ficar estruturado financeiramente, eu acho que é importante, ok, mas a gente não pode esquecer do principal, né, que é a nossa felicidade pessoal, que é o nosso filho, que é a nossa esposa. Eu duvido que tu chegar lá no final da vida, né, até uma parte do Marcos Pianja, eu duvido que vai chegar no final da vida pensando, cara, deixa eu voltar lá para terminar aquela profissional, deixa eu voltar lá para mandar mais um e-mail, né? Não, né? Talvez você vai te arrepender, cara, deixa eu voltar lá
acompanhar o crescimento do meu filho. Deixa eu voltar lá para dizer para minha mulher que eu te amo, que eu não disse. Quando vê, passou, né? E não tem mais volta. Mas sim, são coisas importantes da vida, né? Sim, eu acho que sim. Acho que a gente precisa dar mais atenção para as relações, né? E não só relacionamento de casamento, namoro, né? Para as relações, né? Para os seus amigos, para a tua família, né? Porque as pessoas nunca têm tempo, né? Depois acontece algo e vem a lamentação. Não sei qual é a ordem certa, mas eu considero que eu preciso estar muito bem na vida pessoal. Eu tenho que estar muito bem com a minha esposa, eu tenho que estar bem com o meu filho, para poder produzir profissionalmente. Para ir para o trabalho feliz, para acordar, para aturar a rotina profissional, que a gente sabe que é desgastante. O mundo comercial é agressivo e nós estamos ligados, né? Mas eu acho que a base é eu estar bem na vida pessoal. E eu acho que hoje acontece o inverso. As pessoas acabam se dedicando 100% para a questão profissional e a estrutura, a base lá está ruim, desmoronando. É que sempre vem uma ideia que a gente precisa ter tudo, né? Consumir muito, né? Ter um carro melhor, uma casa maior, eu tenho que dar todos os brinquedos que meu filho quer, e nisso vai prestando só atenção na vida profissional, né? Como a gente disse, todo mundo tem que trabalhar muito, né? Uns mais, outras menos, mas a gente precisa colocar um limite nisso. Bom, vou trabalhar só tal dia de noite, ou só até tal hora, depois eu vou dar atenção para os meus filhos, para minha esposa. Conseguir um equilíbrio, né? Chegar em casa e, quem sabe, deixar o celular de lado, não ficar olhando e-mail, né? Respondendo o WhatsApp, né? Acho que o WhatsApp acaba sendo muito invasivo, né? Porque as pessoas lembram de qualquer coisa profissional e já tem que resolver na hora, não pode esperar até amanhã. Acaba dando prioridade para as coisas, realmente são importantes, mas será que no final serão mais importantes, né, do que a tua felicidade, o teu reconhecimento pelo teu filho, te agradecendo, obrigado pai por ter me ensinado isso, ou a tua esposa dizendo muito obrigado por fazer parte da minha vida? Não. Tem alguns teóricos, né, que falam que a gente não nasceu para viver sozinho, né, que a gente nasceu para viver em pares, né? Seja qual for a tua escolha, né? Mas enfim, é para estar em par, né? E depois, e a solidão é algo que é muito dolorido. Eu acho que é importante a gente voltar para alguém, né? É importante a gente estar com alguém, mas para que esse estar com alguém seja duradouro, tem que ter diálogo, respeito, bom senso, como disse o Cristiano, se abdicar de algumas coisas, não ser egoísta. Né? Dividir é bom estar com alguém, é bom, mas tem uns certos deveres, entre aspas, para poder estar com alguém que seja duradouro, né? Sim, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, às vezes, para estar com alguém, sem investir na relação, né? Nada acontece sem investimento. Bom, na tua empresa, tu investe o teu tempo, o teu dinheiro, a tua dedicação, o teu relacionamento não vai ser diferente. Precisa de investimento também. E esse investimento tem que ser muito afetivo, muito maior do que financeiro, ele é afetivo. Podemos resumir essa nossa conversa assim, seja na tua vida pessoal tão bom quanto é na tua vida profissional, ou melhor na vida pessoal. Se as pessoas fizessem isso, né, os relacionamentos com certeza durariam mais, né? A gente luta tanto para uma empresa não falir, não quebrar, né, e acaba não lutando o suficiente para o nosso relacionamento não ir à falência também. Que é a base, que eu considero a base. Tá bem na tua vida pessoal, cara, a profissional vai voar. Né? Mas isso é tu, né? Tem outras pessoas que acabam, infelizmente, não dando tanta atenção, né? Invertem isso. Bom, eu tenho que ter dinheiro na minha conta, eu tenho que ter um carro bom e daí o resto se encaminha. Tu pode ter o teu dinheiro na tua conta, tu pode ter o teu carro bom e viver na solidão. Pode. Como a gente falou antes, né? Dinheiro não significa felicidade. E tu pode ter alguém legal do teu lado, tu ter uma vida pessoal bem interessante e tu conseguir, acho que vai ser muito mais fácil tu conseguir o teu carro bom, o teu emprego bom. Tu né? vai crescer junto com a pessoa, né? Isso que é importante, que essas expectativas que a gente cria em relação ao outro,
elas não sejam tão fantasiosas assim, né? Por isso que é importante conversar, para que aquilo que a gente espera seja o mais próximo da realidade possível, né? Não estou falando no sentido de não querer sonhar, não querer projetar um futuro, né? Mas que a gente tenha ciência do que a gente pode esperar desse relacionamento, o que a gente pode esperar do parceiro. Certo. Fê, traição. O que nós podemos falar sobre traição no relacionamento? Hoje, o que mais, não vamos dizer um motivo ou dois que acontece a traição, mas essa coisa vamos botar aí de novo a tecnologia dentro da nossa casa. Isso favorece bastante, né? Muito comum hoje os homens com seu celular e ter lá 200, 300 vídeos pornográficos. Os caras acabam se satisfazendo sexualmente através de um celular e acabam esquecendo da mulher. Bom, o fato é que traição é algo natural, não normal, né? Não vamos banalizar, né? Mas que o ser humano tem uma tendência de buscar novidades, de buscar aventuras, né? E tanto homens quanto mulheres traem quase que na mesma proporção. Os homens um pouquinho mais, né? Mas as mulheres também traem muito. Ao que parece, Fê, ao que parece que os homens traem mais. Mas o que eu considero assim, talvez as mulheres traem da mesma proporção, só que os homens são tão machistas e convencidos que eles fazem questão de dizer pro amigo, eu saí fora. Então as mulheres traem mais de uma forma velada, é isso? O homem, ele tem a coragem de falar sobre isso, né? Ou por machismo, ou por querer mostrar, ou porque, enfim, acabou a história. Homem que come é garanhão, mulher que dá é vagabunda. É, quase isso. É a nossa cultura, né? E as mulheres acabam não falando tanto, porque muitas vezes se sentem envergonhadas disso, né? Então a traição fica um segredo... Serão apedrejadas na sociedade. Né? Fica um segredo íntimo, né? Só eu fiz e só eu sei. Né? E o homem já acaba falando mais disso, mas a proporção que acontece a traição é quase a mesma, né? A mulher acaba traindo mais quando ela se sente de lado, né? E daí ela vai procurar algo que satisfaça ela. O homem acaba traindo mais porque ele se assusta com a possibilidade de cair na rotina, né? A mulher precisa ser amada, o homem precisa se sentir desejado. Não sei se tu concordas também comigo, Fê. O homem, ele é mais visual do que sentimental, né? A minha mulher ficaria comigo se eu tivesse 200 quilos ou se eu tivesse 45 quilos. Então, essa questão física talvez não faça diferença. Agora, como homem, aquela questão visual, talvez ele não ficaria com ela com 200 quilos ou ela com 45 quilos, enfim. Então, essa questão visual, acho que no homem, por ser aquela coisa mais predatória, mais impactante, acaba perdendo, inclusive, a libido, né? Mas acho interessante que o homem precisa investir nessa relação, precisa ter esses cuidados, já que para ele é importante essa questão visual. Então que se preocupe em cuidar dela, né? Às vezes não desgastar ela numa relação, enquanto ela poderia estar, enquanto ela está lá limpando a casa, ela poderia estar numa academia, ela poderia estar na rua caminhando, se cuidando fisicamente, né? Mas também eu acho que tem a questão de que, bom, se o visual não me agrada tanto, ou quem sabe essa pessoa tem outras qualidades que podem ser muito boas também. Mas falando daquela questão sexual, né? Sexual. Tu concordas comigo que o homem é mais visual? O homem é um pouco mais visual, sim. Né? A mulher, ela acaba se atraindo pelo contexto, né? Pelo encantamento, né? Pela sedução. Né? O homem acaba sendo atraído por aquilo que ele está vendo. Mas se essa relação tá boa, tá estável, né, existe um bom vínculo, essa questão visual não vai ser o que mais importa, né? Eu vou conseguir me sentir atraído por outras características da pessoa. E se importar, né, se o homem der importância a isso,
que se preocupe com isso, então, né? Como eu disse, se preocupe em cuidar da mulher, então, não deixe ela se sobrecarregar com tarefas do lar, enfim, que proteja ela, né? Que vá caminhar com ela, que vá andar de bicicleta, enfim, se é importante para ele essa coisa visual, então que proteja ela, né? Tem que ter a parceria, né? Bom, se tu precisa de algo, eu vou facilitar um pouquinho para que a gente consiga isso. Né? Então, como tu diz, bom, se precisa ir para academia, fica em casa cuidando dos filhos enquanto o parceiro ou a esposa vai para academia. Como se mantém uma relação sexual saudável dentro do relacionamento? Eu acho... Para que não ocorra traição ou, enfim... Eu acho que é, de novo, a conversa, né? Tudo tem que estar dentro do que ambos querem, né? Ambos têm vontade, se ambos têm prazer, né? Como a gente falou antes, é natural que com o tempo as pessoas não sintam tanto desejo quanto sentia antes, né? Outras coisas começam a ser importantes também, que não é só o sexo. O sexo é importante, mas também tem outras coisas nessa relação que se tornam importantes. Se tu pudesse dividir esse percentual, Fê, tem como colocar assim, claro, é muito relativo isso. Vamos lá, o que é o sexo hoje dentro do casamento em percentual? 50%, 20%? Isso é de cada um? Isso é de cada um, né? Tem pessoas que têm mais desejo, outras menos, né? Então eu acho que o casal precisa manter uma conversa sobre isso, né? Se um deles está incomodado com essa frequência, bom, precisa falar sobre isso. Não dá para ficar esperando que algo aconteça sozinho. Mas eu acho que não tem uma porcentagem unânime. O sexo no casamento, a rotina é um detalhe que leva ao desgaste, né, sexual no casamento. Tu acha importante aquela coisa da inovação, tanto da mulher quanto do homem, que cada um saiba do que um gosta, de como gosta, inovar, fantasias, viajar sozinhos, se curtirem sozinhos? O casal precisa se conhecer, né? Então, quando um sabe o que o outro gosta, a tendência é que dê certo. Se conhecer e se renovar? Sim, né? Acho que à medida que o tempo vai passando, a gente tem que ficar sempre de olho se essa rotina está incomodando. Né? Então, se eu não estou satisfeita com algo, bom, quem sabe eu preciso falar e ver de que forma que eu posso fazer diferente. Né? Como a gente falou antes, em relação à traição, né? Embora, ao contrário do que se pense, né? A maioria dos casamentos se mantém depois de uma traição. Né? Não acontece o divórcio, porque o casal, de certa forma, está satisfeito com o seu parceiro. Né? Mas, quem sabe tinha um buraquinho ali, né? Não estou falando que justifica, né? De, não tá bom, então eu vou trair. Mas essa relação, de alguma forma, é boa. Né? E os casais se mantêm depois. Eu tenho uma amiga minha, ela é profissional do sexo, né? Então ela me disse que a maioria dos clientes dela são casados. E o que ela mais escuta, Fê, que o homem diz, eu te procuro para realizar fantasias que a minha mulher não permite. O que me diz isso? Mas, de repente, em algum momento, eles conversaram mais sobre isso? Só para me parecer, eu não estou justificando aqui Sim. traições, né? Estou colocando simplesmente uma situação que ela me comentou, né? Que realmente isso, muitos homens procuram essa coisa de programa, pagam inclusive, né? Para ter determinadas formas de relação sexual que a mulher não permite, né? Talvez por falta de diálogo, talvez, enfim. Ou por falta de diálogo, ou quem sabe, se ele está falando já dessa forma, né? De, bom, a minha mulher não permite, vai naquilo que a gente já falou antes, né? Uma relação tem que ter respeito. Né? Não é só porque um quer que os dois precisam fazer qualquer coisa. Entre quatro paredes vale tudo, desde que há bom senso e respeito. Que ambos estejam de acordo. Né? E daí a solução acaba não sendo essa, né? De, bom, vou procurar fora daqui então. Né? Bom, eu preciso saber qual é o limite da pessoa que está comigo. E a mulher consegue hoje ter e o homem consegue ter esse diálogo realmente
essa questão sexual, como eu falei pra ti, é muito comum hoje os homens com 200, 300 vídeos pornôs no celular. Né, e eles acabam se realizando ali e não com a própria mulher. Né, e a mulher muitas vezes permite isso, ela acha normal, entre aspas, que ele tenha 300 vídeos pornôs no celular. Isso é normal? Isso acontece, né? Eu acho que é bem difícil a gente falar assim, do que é normal e do que não é normal. Né? Mas isso a gente sabe que acontece. Mas como a mulher fez isso, não incomoda? Sabendo que o homem se satisfaz sexualmente através da masturbação pelo celular e não com ela? Para algumas sim, né? Outras, como tu disse, vão achar muito bom, né? Bom que se satisfaça por essa via, não me incomode, acaba acontecendo isso. Mas vai do limite que cada um põe nisso. Né? Porque o homem também pode colocar um limite. Né? Também pode ou sair grupo, enfim, existem outros grupos que não mandam tantas coisas. A mulher também pode falar do seu incômodo. O que eu ofereceu aqui parece, entre aspas, normal, né? As mulheres aceitam isso, que os homens tenham 300, 400 vídeos pornôs no telefone, mas se ela tivesse 300 vídeos pornôs no telefone dela, será que o homem também ia achar normal? Bom, isso é algo pra gente pensar, né? Talvez sim, outros ficariam mais incomodados, né? Tem muito desses homens que recebem, mas acabam nem abrindo, né? Nem olhando, porque enfim, né? Isso que eles estão à procura, né? Estão ocupados fazendo outra coisa, né? Às vezes ficar nesses grupos recebendo isso fica mais uma questão de se sentir mais homem, né? Bom, se todos meus amigos estão vendo isso, eu também tenho que olhar. Para finalizar aqui, Fê, o que hoje na psicologia nós conseguimos fazer como forma preventiva para manter o relacionamento? Terapia, sem dúvida, né? Como é que funciona a terapia de casal, Fê? Exemplo lá, a mulher te liga, te marca uma hora, vai eu e o meu marido lá, ou tu atende ela primeiro, depois tu atende ele, para depois ter uma reunião com os dois. Como é que funciona essa terapia de casais? Eu não atendo casais, né? Eu só atendo psicoterapia individual, né? Mas em geral vai o casal junto, enfim, né? Relatar a situação. As pessoas têm uma ideia de que a terapia de casal serve para separar, né? Que não vou fazer terapia por isso. Mas acontece, né? Acontece, mas acontece muito mais dos casais ficarem juntos, porque ali vai ser o lugar que eles vão ter para falar sobre o problema que em casa eles não estão conseguindo resolver. A liberdade, a garantia e principalmente a possibilidade de ser ouvidos. Mas eu só atendo psicoterapia individual e, enfim, as pessoas vêm, relatam e é um espaço que elas têm que pensar, inclusive se perceber nessa relação e ver o que elas podem fazer de diferente. Na psicoterapia, provavelmente tu faz essa pessoa se olhar, se conhecer, se potencializar. Sim, esse é o nosso trabalho, né? Que a pessoa se conheça. Quando a gente se conhece, a gente consegue ver qual que é o nosso ponto cego, né? Consegue ver onde que a gente está falhando, a gente para de jogar toda a culpa para cima do outro, consegue se responsabilizar por aquilo que está acontecendo. E muitas vezes recuperar uma identidade, né? Sim, né? Criar força, autoestima, né? Para tomar algum passo, fazer algo diferente, né? Simplesmente às vezes para falar algo que eu não tenho coragem. Quem te procura mais hoje sobre relacionamentos, o homem ou a mulher? Mulheres, né, sem dúvida, mas quando os homens procuram, eles estão muito implicados em realmente resolver a questão que eles estão vindo, né, resolver essa demanda. E geralmente não é tarde demais quando o homem procura? Não. Tem muitos homens que já não estão se sentindo bem e procuram. Acabam investindo em um método preventivo, né, que é menos dolorido e talvez com mais garantias de manter essa relação. De solução, né? Nossa ideia não é que as pessoas se separem, né? Mas a ideia é que a gente faça a pessoa se sentir bem dentro dessa relação.
né? Então ela vai conseguir ajeitar coisas que não estão tão legais assim. Tu concordas comigo, assim, enquanto há uma gota de possibilidade dessa relação continuar, precisa ser sugada, precisa ser explorada? Depende, né? Eu acho que a gente tem que estabelecer qual que é o nosso limite dentro da relação. E não ultrapassar isso, senão a gente acaba se machucando, né? A gente tem que sim tentar investir, mas também pensar que a gente tem um limite, que às vezes essa relação realmente não está boa, né? Ou que o parceiro não está colaborando por algum motivo, né? A relação é dois, né? Não posso fazer uma relação sozinha. Mas é mais difícil, né, para ver esse desapego, essa consciência de acabou esse ciclo, eu preciso me separar, né? Às vezes uma separação é necessária para uma reconciliação? Às vezes sim, né? Às vezes volta melhor, né? Às vezes é o tempo que cada um precisa para olhar para si e ver que precisa mudar de alguma forma. Essa separação que leva à solidão, naturalmente leva a uma reflexão. E a reflexão talvez te dá o estalo, te liga a cabeção que tu errou também nessa relação. E a terapia é justamente importante em função disso, né? Quando a gente algo não dá certo, às vezes a gente não consegue perceber isso, né? O porquê que não deu certo, o que aconteceu, né? A terapia faz a gente olhar para isso, tanto com as relações que já passaram, para ver o que a gente está repetindo, né? Que não está dando certo, né? Vai sempre nesse ciclo, né, de repetir aquilo que a gente já conhece. A terapia faz a gente sair desse ciclo. Esse término, Fê, esse término da relação, se for bem, eu vou colocar bem feito entre aspas, principalmente da parte do homem, assim, vamos lá, a mulher terminou com o homem, que ambos aceitem a separação, que seja uma separação saudável, se respeitando, para que possa haver uma possibilidade de volta, né? Semanas tem um casal de amigos aí que estavam separados de determinado tempo e foram uma profissional, uma advogada, para bater martelo para se separarem. E essa advogada muito inteligente, a Susan Figueiró, uma pessoa humana, simplesmente ela entende que ali não se bate o martelo, que ainda existe uma possibilidade. Então ela possibilitou que ambos conversassem, né? E ambos conversaram e decidiram não se separar mais. Descobriram que há possibilidade de tentar, que ainda se amam, né? Então é necessário uma separação, que fique na solidão, que sintam uma falta um do outro para haver uma reflexão e talvez se olharem para si mesmo e ver que cada um errou, que se pedir desculpas, toca a bola para frente e podem ser muito felizes, né? Sim, né? E que cada um depois, de repente, pode ser feliz por um caminho, né? Reconstruir uma nova relação, né? Ter uma nova família. Isso também, hoje em dia, é muito comum. Certo. 21h07. Estamos encerrando por aqui esse bate-papo aqui bem interessante com essa profissional e qualificada, Fê Martini. Galera, vocês estamos de volta então com o programa alternativo. Fê Martini, considerações finais, por gentileza, telefone de contato e tudo mais. Bom, eu acho que a principal consideração, né, não deixar cair na rotina, ter muito diálogo, conversar, falar o que está incomodando, né, ceder, né, conseguir respeitar quem está do teu lado, né. Eu acho que isso é o fundamental. O diálogo é tudo numa relação, né. Eu que te agradeço, né, pelo convite de hoje. Meu contato, então, meu celular é 996298669 ou pode ligar para a Vivace, que é 3065-5656. Certo. Obrigada. Eu te agradeço pela sua parceria, a gente está renovando aqui de novo essa parceria, por muito tempo sem trabalhar juntos, né? Também agradeço o nosso brother lá, está sempre conosco aí. Hoje ele não está de cameraman, hoje foi substituído pelo meu brother Eduardo aqui, mas já garantiu, né? Se o Eduardo marcar bobeira, ele assume a câmera, né? Gente, valeu então, muito obrigado. Até sexta-feira com o programa alternativo aqui pela minha, pela tua, pela nossa Web Rádio TV. Valeu, abraço e até a próxima.